Seja bem-vindo ao canal Escritura Comentada. Eu sou o Bispo Oliveira e estou compartilhando o Evangelho de Jesus Cristo. E peço a você que ainda não está inscrito no canal, que considere se inscrever. Neste episódio, nós estaremos focando na designação do Vem Segue-me para os dias 6 a 12 de novembro. E esta é a parte 1, tá? E neste episódio também nós vamos refletir sobre as verdades contidas na epístola aos Hebreus, particularmente no capítulo 7, que nos oferece uma valorosa visão sobre o sacerdócio de Melquisedeque e o seu significado eterno. Hebreus capítulo 7, versículo 3 diz: sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. A leitura deste versículo, como está, durante muito tempo, nos trouxe mais dúvidas que certezas. Seria verdade que Melquisedeque era sem pai e sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vidas? Que bom temos um Pai Celestial que em nossos dias fala com os profetas. Vejamos a correção e luz que a versão inspirada da Bíblia trouxe para este assunto. Porque esse Melquisedeque foi ordenado sacerdote segundo a ordem do Filho de Deus. Ordem essa que era sem pai, sem mãe, sem descendência, não tendo princípio de dias nem fim de vida. E todos aqueles que são ordenados a esse sacerdócio são feitos semelhantes ao Filho de Deus, permanecendo sacerdotes para sempre. Você notou a diferença? Mas o que significa a expressão sem pai, sem mãe, sem descendência, no que diz respeito ao sacerdócio de Melquisedeque? Comparando o sacerdócio arônico, conforme era administrado na antiga Israel, a ordem do sacerdócio de Melquisedeque não veio a existir através da descendência de pai e de mãe. Isto é, o direito de possuir este sacerdócio não é por herança, como acontecia aos levitas e filhos de Arão, que recebiam esse sacerdócio apenas por pertencer à linhagem. No caso do sacerdócio maior, aqui o de Melquisedeque, a retidão é um requisito absoluto para ser conferido o sacerdócio. Em Hebreus, capítulo 7, versículo 9, nos é dito que Levi, que recebe os dízimos, pagou dízimos por meio de Abraão a Melquisedeque. Isso aí, queridos, cria, aparentemente, uma contradição nas Escrituras. Pois como podia Levi pagar dízimos a Melquisedeque? Não tem sentido, não tem como. A Escritura diz que Abraão foi ao encontro de Melquisedeque e lhe pagou o dízimo muito antes que Isaque, o seu filho, nascesse. Os filhos de Isaque, ou seja, Esaú e Jacó, nasceram após a morte de Abraão. E Levi era o terceiro filho de Jacó. De que modo, portanto, foi possível Levi pagar dízimos por meio de Abraão, um homem que morrera muitos anos antes dele nascer? O problema ainda ele se torna mais complexo quando nos conscientizamos que os levitas jamais se tornaram uma tribo sacerdotal. E era para eles que os israelitas pagavam o dízimo, antes mesmo de Moisés tê-los libertado do cativeiro
cerca de 400 anos depois do nascimento de Levi. Vocês estão vendo aí o tamanho da encrenca? Embora possa parecer difícil entender o que essa escritura significa, o argumento de Paulo deve ter impactado a mente dos hebreus, pois eles davam profunda ênfase à continuidade e união de toda a sua raça, toda a sua etnia. Para os hebreus, a expressão "e para assim dizer" é equivalente ao nosso "diga-se de passagem". Portanto, nos trazendo a compreensão, pois Paulo deixa claro que está falando metaforicamente. Por isso é bom que a gente entenda que toda a lei judaica, suas ordenanças e sacerdócio são fundamentadas potencialmente em Abraão. Quando ele pagou dízimo, Levi também o fez. Quando Abraão foi abençoado, Israel também foi. É uma espécie de raciocínio que seria compreensível aos judeus, que davam tanto apreço à solidariedade que existia entre sua raça. Em Hebreus capítulo 7, versículo de 11 a 14, Paulo argumenta a transição do sacerdócio levítico para um novo sacerdócio na ordem de Melquisedeque. O sacerdócio levítico estabelecido pela lei mosaica era uma parte integrante da antiga aliança e envolvia a oferta de sacrifícios para expiar os pecados. Contudo, o sacerdócio levítico não foi capaz de trazer perfeição ou reconciliação completa com Deus. Por isso, a missão e sacrifício expiatório de nosso Salvador aboliram a lei menor de Moisés e instituíram em seu lugar a lei mais elevada de Jesus Cristo, conforme está escrito lá em 3 Nef 15:8. Porque eis que o convênio que fiz com meu povo ainda não se cumpriu completamente. Mas a lei que foi dada a Moisés tem o seu termo em mim. Essa mudança exigiu que fosse alterado também o sacerdócio. E é a esse respeito que Paulo está falando. A lei mosaica, ou o sacerdócio de Arão, que administravam a lei, não eram capazes de fazer os filhos de Deus alcançarem a perfeição. O sacerdócio arônico possui uma autoridade menor e administra somente o evangelho preparatório. O sacerdócio de Melquisedeque é um sacerdócio maior, comissionado a ministrar ordenanças do evangelho em sua plenitude, capaz de purificar nossas vidas para que possamos entrar na presença do nosso Senhor. Em Hebreus, capítulo 7, de 18 a 22, Paulo continua a argumentar sobre a superioridade do sacerdócio de Melquisedeque em comparação com o sacerdócio arônico. O sacerdócio arônico, que por pertencer a uma ordem menor e, portanto, incapaz de fazer com que os homens alcançassem a perfeição, era de natureza hereditária e passava de pai para filho, como acontece hoje em dia. Naquela época, os homens recebiam aquele sacerdócio sem um juramento. Isto é, não havia quaisquer promessas eternas ligadas ao seu recebimento. Com o sacerdócio de Melquisedeque, acontece algo muito diferente. Para compreender, precisamos recorrer à Doutrina e Convênios, seção 84, versículos 40 e 41. Portanto, todos os que recebem um sacerdócio
recebem esse juramento e convênio de meu Pai, que ele não pode quebrar, nem pode ser removido. Mas aquele que quebrar esse convênio após tê-lo recebido e desviar-se dele totalmente, não receberá perdão dos pecados neste mundo, nem no mundo vindouro. Todo aquele a quem é conferido o sacerdócio de Melquisedeque recebe seu ofício e chamado nesse sacerdócio maior, mediante um juramento e convênio. O convênio se resume no seguinte: 1. O homem, de sua parte, concorda solenemente em magnificar seu chamado no sacerdócio, guardar os mandamentos de Deus, viver de toda palavra que sai da boca da deidade e seguir os caminhos de retidão e virtude. 2. Deus, de sua parte, concorda em conceder a tais pessoas uma herança de exaltação e dignidade em sua eterna presença. O juramento é o solene testemunho da deidade, sua promessa juramentada de que aqueles que cumprirem sua parte do convênio serão ressuscitados e herdarão todas as coisas que lhes foram prometidas. Queridos, chegamos ao final desse episódio. Eu te peço, assiste o próximo episódio para que a gente dê continuidade ao nosso estudo do Manual Vem e Segue. Mas lembra-te, esse vídeo não vai substituir o teu estudo no lar, de maneira nenhuma. Te dedica às Escrituras. E eu compartilho esse evangelho. Eu compartilho essa mensagem com você. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Fica com Deus.